um período de decadência. O capítulo 19 de Juízes nos leva a um dos momentos mais sombrios da história de Israel, um tempo marcado pela ausência de liderança espiritual e moral. A frase que se repete no livro: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. É o pano de fundo para entender essa narrativa. Teólogos interpretam essa ausência de um rei não apenas como a falta de uma figura política, mas como a rejeição do reinado de Deus. Israel havia sido escolhido como povo santo para refletir o caráter de Deus, mas, ao se afastar dele, mergulhou em anarquia e decadência. O capítulo 19, embora trágico e desconfortável, serve como um espelho da condição humana e como uma advertência. Vamos explorar a narrativa e suas implicações teológicas e espirituais. 1. O cenário. Uma relação quebrada. A história começa com um levita, da região montanhosa de Efraim. Ele havia tomado uma concubina de Belém, mas a relação estava abalada. A mulher, insatisfeita ou ofendida, deixou o levita e voltou à casa de seu pai. Após 4 meses, o levita decidiu buscá-la. Sua ação pode ser vista como uma tentativa de reconciliação, mas alguns teólogos questionam suas motivações, apontando que ele tratava a concubina mais como propriedade do que como parceira. O pai da concubina recebe o levita calorosamente, oferecendo hospitalidade por vários dias. Essa hospitalidade é significativa na cultura israelita, simbolizando respeito e generosidade. Mas o prolongamento da estadia, até o 5º dia, destaca uma possível hesitação do levita em enfrentar a jornada perigosa que o aguardava. 2. A jornada e a chegada em Gibeá. No 5º dia, o levita parte com sua concubina e um servo. Eles viajam até o entardecer e passam por Jebus, mais tarde Jerusalém. Mas o levita recusa-se a parar ali porque era uma cidade de estrangeiros. Em vez disso, ele decide continuar até Gibeá, pertencente à tribo de Benjamim. Ao chegarem à praça de Gibeá, esperam que alguém os convide para hospedagem, uma prática comum e esperada na cultura da época. No entanto, ninguém os recebe, exceto um homem idoso, também forasteiro, que insiste em levá-los para sua casa. Teólogos destacam a falta de hospitalidade dos habitantes de Gibeá como um sinal da corrupção espiritual daquela cidade. A hospitalidade era um valor central na cultura judaica, refletindo a própria hospitalidade de Deus para com seu povo. A omissão de Gibeá já prenuncia o que estava por vir. 3. A perversidade de Gibeá, um reflexo de Sodoma. Enquanto estavam na casa do idoso, homens perversos da cidade cercaram o local e exigiram que o levita fosse entregue para que o violentassem. O anfitrião, horrorizado, tenta negociar com os homens, pedindo que não cometam tamanha maldade. Ele oferece sua própria filha virgem e a concubina do levita em vez do homem, uma decisão que revela a confusão moral da época. Por fim, o levita entrega sua concubina aos homens, e ela é abusada durante toda a noite. Ao amanhecer, ela retorna à casa, mas cai morta na soleira da porta. Essa cena ecoa a história de Sodoma e Gomorra em Gênesis 19, onde homens de Sodoma tentaram abusar de anjos que visitaram Ló. No entanto, há uma diferença crucial. Enquanto Sodoma era uma cidade pagã, Gibeá fazia parte de Israel. Essa semelhança serve como um julgamento espiritual sobre Israel, mostrando que eles haviam se tornado tão corruptos quanto as nações que Deus condenou. Teólogos também destacam a passividade do levita e do anfitrião. Em vez de proteger os vulneráveis, eles sacrificam aqueles que deveriam cuidar, refletindo uma moralidade distorcida. 4. A resposta do levita e a guerra civil. Quando o levita encontra a concubina morta, ele a coloca em seu jumento
e retorna para casa. Lá, em um ato chocante, ele corta o corpo da mulher em 12 partes e as envia às tribos de Israel. Esse ato, embora horrendo, tinha o objetivo de provocar indignação nacional. As tribos de Israel respondem com fúria, reunindo-se para confrontar a tribo de Benjamim, que protegeu os homens perversos de Gibeá. O resultado é uma guerra civil devastadora. Benjamim é quase exterminado, restando apenas 600 homens da tribo. Teólogos veem nesse episódio uma demonstração da falha da justiça humana. Em vez de buscarem a orientação de Deus, Israel responde com violência desmedida, perpetuando o ciclo de pecado e destruição. 5. Reflexões teológicas e lições cristãs. O capítulo 19 de Juízes nos oferece várias lições profundas. A profundidade do pecado humano. Essa história é um retrato sombrio do que acontece quando uma sociedade rejeita Deus. Sem sua orientação, até mesmo o povo escolhido pode se tornar corrupto. Romanos 1, 28, 32 ecoa essa ideia, mostrando como a humanidade, quando entrega à sua própria vontade, cai em depravação. B. O valor da dignidade humana. A concubina, abusada e descartada, é uma vítima da desumanização. A Bíblia ensina que todos são criados à imagem de Deus, Gênesis 1, 27, e possuem valor intrínseco. Essa história é um lembrete de que a injustiça contra qualquer ser humano é um pecado grave diante de Deus. C. A necessidade de um rei justo. A frase "não havia rei" em Israel aponta para a necessidade de liderança espiritual. Porém, os reis humanos falharam. Esse anseio por um rei justo encontra seu cumprimento em Jesus Cristo, o Rei perfeito, que veio para estabelecer um reino de justiça e paz. Isaías 9, 6, 7. D. A justiça de Deus e a graça. Embora a história mostre a falha da justiça humana, ela também aponta para o julgamento perfeito de Deus. Ao mesmo tempo, o Evangelho nos oferece esperança. Mesmo em meio ao pecado e à tragédia, Deus traz redenção por meio de Cristo. 6. Aplicações práticas para nós. Essa história nos desafia como cristãos. Confrontar a injustiça. Não podemos ser passivos diante do mal. Somos chamados a ser agentes de justiça e compaixão. Refletir o caráter de Deus. Devemos viver como exemplos de hospitalidade, proteção e cuidado com os vulneráveis. Buscar a santidade. Assim como Israel foi chamado a ser santo, também somos chamados a refletir a santidade de Deus em nossas vidas. 1 Pedro 1,16. Apontar para Cristo. Essa história revela a falência da humanidade e a necessidade de um Salvador. Somos chamados a proclamar a mensagem de esperança e restauração que encontramos em Jesus. Conclusão. Luz em meio às trevas. O capítulo 19 de Juízes não é fácil de ler, mas ele nos confronta com verdades profundas sobre o coração humano e a justiça divina. Ele nos lembra que sem Deus, a humanidade está destinada à corrupção, mas também aponta para a solução. Jesus Cristo, o Rei que veio para trazer luz às trevas e restaurar tudo o que foi quebrado. Que essa história nos leve a buscar a Deus com mais fervor, confiando em sua justiça e vivendo como instrumentos de sua graça no mundo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar essa mensagem de Jesus com quem você ama, que todos possam conhecer o amor e a palavra dele.